Que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos, falsos profetas. Nós vamos falar hoje sobre os falsos profetas da erraticidade. O item é o 10. Vou fazer uma pequena leitura aqui. Os falsos profetas da erraticidade. Isso é uma mensagem de Erasto, que era discípulo de Paulo. Nas epístolas, muitas epístolas, está lá citado o nome de Erasto. É vamos dizer assim, é um espírito superior que auxiliou a codificação, tá certo? Então vamos lá. Erasto, discípulo de Paulo, 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade. Ou seja, a erraticidade ela não é um local, ela é um estado em que o espírito está se preparando para reencarnar. Ele diz que lá tem muitos falsos profetas, muitos. Ou seja, esses falsos profetas que estão lá são homens que aqui estiveram e deixaram-se levar pelas mazelas da humanidade e ao desencarnar eles não se modificaram. Então eles continuam lá influenciando as pessoas, os médiuns, a todos nós. Vamos adiante. Lançando de primeiro seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam se não respeitam. Ou seja, eles se identificam como alguém que você vai respeitar. Eles vão chegar e vão dizer assim: eu sou, vamos dizer aqui para nós, né, espíritas, eu sou Dr. Bezerra de Menezes. Aí todo mundo, Dr. Bezerra de Menezes. E aí a tendência é que as pessoas fiquem, poxa, Dr. Bezerra de Menezes está aqui com a gente e tal, então, né, vamos ver o que ele está orientando para a gente, o que ele está dizendo para a gente, certo? Então ele se utiliza de um nome de peso, dentro do caso do espiritismo, eu falo do espírito para espírita, vamos dizer assim. Então ele se utiliza desse nome, que é um nome de peso para os espíritas, que é o Dr. Bezerra de Menezes. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos que os compelem e se isolarem, que se compelem a se isolarem uns outros e verem com maus olhos. Só isso bastaria para, ou seja, só isso já basta para desmascarar. Por quê? Boa noite. Porque eles fazem as divisões entre um grupo. Por exemplo, se um espírito ele traz algum tipo de comunicação que ele está fazendo uma divisão entre o grupo, ali você já começa a perceber que aquela comunicação ali não é uma comunicação de um espírito superior. E na sua maioria das vezes, as suas comunicações são rasas, são coisas superficiais, sem base. Eles falam de assuntos, coisas de intimidade. E isso não vai alavancar a nada. O que vai alavancar a humanidade? Você saber que A ou B está fazendo alguma coisa, está pensando em fazer o mal. Isso não vai alavancar a nada, isso é uma curiosidade. Vocês estão conseguindo compreender isso? São comunicações rasas, que muitas das vezes você já plasmou isso no seu pensamento. Você já pensou, fulano de tal, aí ele vem e fala algo e completa isso daí. Ok? Vamos lá. Para desmascará-los. Porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretende ser. Cego, ou seja, que pretende ser. Ou seja, se eles querem estar à frente para que as pessoas o sigam,
Como é que eles vão dividir os grupos? Como é que eles vão, vamos dizer assim, atrapalhar o andamento de um grupo? Então, já cai por terra isso. Pois são homens que se deixaram prender em armadilhas tão grosseiras. Mas há muitos outros meios de reconhecê-lo. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passei seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis medidas, pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditório, ou seja, quando formula um sistema contraditório. Vou parar de ler porque senão a gente vai passar muito todo aqui dentro. Mas vamos lá. Sistema contraditório. O que seria um sistema contraditório? É assim, vou ler aqui na íntegra para a gente não... Quando dois sistemas se contradizem, nós devemos nos submeter às leis de Deus, não é isso? À sua vontade, não é assim? Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, às suas leis. Aí o indivíduo está lá falando, né? Ele está lá falando para milhares de pessoas, e aqui está entre aspas o que ele diz. Porque se eu tiver azedo e disser, queima, o fogo vai te consumir, porque o meu Deus me ouve. Se eu mandar, ele faz. Então é contraditório, porque se você tem que se submeter às leis de Deus, quem está se submetendo é Deus, à vontade dele. Deu para entender isso? É contraditório ou não é? Eu vou ler de novo para fixar. Vamos lá. Dois sistemas que se contradizem. Isso aqui, eu estou lendo a frase aqui na íntegra. Dois sistemas que se contradizem. Vamos lá. O indivíduo se intitula como um líder e fala para milhares de pessoas. Tá? E aí nós devemos nos submeter às leis de Deus, à sua vontade. Não é isso? E é isso que ele prega. Só que aí ele está pregando e ele diz assim, entre aspas, porque se eu estiver azedo e disser queima, o fogo vai te consumir, porque o meu Deus me ouve. Se eu mandar, ele faz. Então quem está fazendo a vontade de quem aqui? É ele que está fazendo a vontade de Deus, ou é Deus que está fazendo a vontade dele? Então esse é um sistema contraditório. Uma coisa se opõe à outra. Deu para compreender isso, pessoal? Sim. Vamos adiante. Hoje é sexta-feira 13. Alguém teve algum problema aí? Não? Cruzou com um gato preto, passou embaixo de uma escada? Não? Quem tem um gato preto aí em casa, botou o gato para fora de casa? A senhora botou seu gato para fora hoje? Pronto. Ele não gostou muito não. Ele parece que não gostou muito não. Então vamos lá, pessoal. Pode relaxar, pode ficar à vontade, que vai dar certo, tá bom? Então vamos adiante. O Evangelho do Cristo é um livro de conduta moral. Todas as dúvidas devem ser esclarecidas através das observações do Evangelho. Vamos lá. Profeta é o enviado de Deus que tem a missão de instruir as pessoas e revelar os mistérios da vida espiritual. Nós somos enviados de Deus? Nós somos, não somos? Porque se não fosse da vontade de Deus, aqui não estaríamos. Então, todos nós também somos profetas. Agora, o que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, dizer o caminho correto? Vamos dizer, um pai que tem a obrigação de conduzir seu filho, né? A gente pode pegar como parâmetro os ensinamentos de Cristo. É assim? Antigamente, nas escolas, se ensinava religião. Se cantava o hino nacional, ou seja, a gente buscava disciplina, respeito, é isso? Né, dona Marta? Você que é da minha época? Disciplina, respeito e, sobretudo, a gente
gente sabia aqueles a quem deveríamos obedecer. Né? Se você estava na escola, a autoridade dentro da sala de aula era a professora, a autoridade na escola era a diretora, ou seja, havia uma hierarquia. Os sistemas hoje, eles estão sendo quebrados porque não existe hierarquia, não existe disciplina e tampouco existe respeito. Então, por isso que os sistemas estão se quebrando. E por isso que aparecem esses falsos profetas, né? Esses falsos profetas foram homens que aqui estiveram, sem nenhum tipo de moral, que se embriagaram com as, vamos dizer assim, com as facilidades do mundo, e depois desencarnam. A gente aqui, quando faz o trabalho na quinta-feira, né, na mesa, né, de assistência aos irmãos desencarnados, né, agora mesmo, quinta-feira agora, né, Paulinho? A gente tem vários relatos de pessoas, né, que estavam aqui, espíritos encarnados, aí eles vão, desencarnam, quando eles chegam do outro lado, eles se surpreendem com aquilo que eles estão vendo do outro lado. Pois, a acreditar em outras coisas, e quando chega do outro lado estão assim num estado de não saber o que fazer, para onde ir, o que comprar. E aí, eu já falei, a cidade é o estado em que o espírito se encontra, não é um local, tá? Ele está ali aguardando para a reencarnação. Obviamente, esses espíritos que estão com toda essa dificuldade do outro lado, eles vão se aproximar também desses outros daqui. Olha, um falso profeta encarnado, ele tem por detrás dele vários outros falsos profetas da erraticidade. A proporção, agora eu não lembro de cabeça, mas é quase que 3 a 4 para 1, mais ou menos, entre aqueles que aqui estão. Para cada encarnado, a proporção é mais ou menos de 3 a 4, se não me falha a memória. Ou seja, você tem um encarnado no plano plano material. No plano espiritual você tem 3 a 4, nessa proporção. Então, tem muito mais lá do que aqui. Certo? Então vamos lá. Já falei aqui de outra vez, eu vou falar. Todos nós temos um grau de mediunidade. Todos nós temos, certo? E aí, o que acontece? Nós influenciamos os outros e também somos influenciados. Esse mar de pensamentos, existe ali uma energia que ela é inimaginável. E todos os pensamentos negativos, todas as energias negativas, elas são pesadas e elas ficam em torno, porque se a gente for entrar nisso aí vai complicar, mas vamos lá. É como se você, quando você, vamos dizer assim, vamos usar uma forma mais simples de entender. Quando você olha assim para o céu, que está aquelas nuvens pretas, né, carregadas de chuva, né? Não que a chuva seja uma coisa ruim, não é isso. Mas fica ali aquela nuvem pesada e tal, daqui a pouco vem aquele temporal, não é assim? A mesma coisa acontece assim. Está aquela atmosfera pesada. Basta um dar vazão àquilo ali para desencadear uma série de outras coisas. Então, assim, vamos supor, um determinado local, né, um trabalho, uma escola, o que seja, está ali aquelas energias pesadas. Basta um tomar uma atitude para fazer uma coisa para desencadear uma série de outras coisas. Eu não sei se vocês já viram, com certeza já viram isso. De repente, pronto, recentemente aconteceu numa escola, estava lá uma situação, daqui a pouco o garoto chegou lá e infelizmente atacou as outras pessoas, foi uma confusão danada. Aquela escola ali, ela já vinha cultuando uma série de coisas, por causa de quê? Das pessoas que ali estavam e dos próprios alunos. E aquela energia ficou tão pesada a um ponto, e aí daqui a pouco chegou um outro lá que fez uma série de coisas. Eu não sei se vocês viram recentemente, teve aqui também em Natal, já tem algum tempo. Vocês entenderam agora o que eu estou querendo dizer com isso?
que isso daí é preocupante, isso a gente olha assim e pensa assim, poxa, aconteceu. Não, aquilo já vinha se formando lá atrás. Por isso que a gente deve fazer o culto no lar, a gente deve procurar como é que eu vou dizer assim, o auxílio da espiritualidade, onde a gente estiver, que é para a gente ir dissipando isso daí. Porque chega uma hora que aquilo fica pesado, e como eu falei antes, aí desaba. Entendeu? Deu para entender isso? Então vamos lá. O médium ostensivo, assim, não é só o médium, tá? O ostensivo, a todos nós. Mas por que existe um perigo um pouco maior com o médium ostensivo? Porque, em geral, a mediunidade do médium ostensivo, ela tem uma particularidade maior, que é assim, o médium ostensivo, ele atinge um grupo maior de pessoas, porque, infelizmente, ainda existe a questão dos fenômenos, né, que as pessoas procuram e tal. Então, esse médium ele tem que ter uma preocupação maior, por quê? Porque se ele deixar a sua mediunidade desamparada, vamos dizer assim, ele vai estar suscetível a esse tipo de nosso profeta da erraticidade. Está entendendo isso? Em vez dele se comunicar com espíritos superiores elevados, ele vai ficar nessa faixa vibratória aí. Isso daí é preocupante para o médium, para as outras pessoas e para o próprio trabalho. Eu ia contar um caso aqui, mas eu vou pular isso daí que aconteceu numa casa que eu fiquei sabendo recentemente, mas não adianta. Vamos lá. E aí, nós temos aprender, absorver e praticar. Essa é a questão, vamos dizer assim, é o pilar da nossa evolução, tá? Espiritual, moral, tá? Que é aprender, absorver e praticar. E sim, eu já falei que esses espíritos aí são homens que viveram sobre as mazelas e tal. E aí eu vou falar aqui, eu vou citar aqui casa, vou falar casa, mas pode ser qualquer lugar, pode ser igreja, pode ser o que for. Nós temos lá. Esses falsos profetas, eles se aproximam de casas de trabalho duvidoso. Começa assim, ele vai se aproximando de uma casa de trabalho duvidoso. E aí, ele pega também os médios duvidosos, certo? Que aí entra o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E aí entra a outra questão agora que é fundamental. Os frequentadores sem um mínimo de base. Ou seja, a pessoa entra com uma determinada doutrina, só que ele não tem base nenhuma. Ele vai para a doutrina e ele não tem sustentação nenhuma. Aí ele está lá dentro da doutrina somente por um desespero, uma dor, mas ele não está envolvido com a doutrina. Aí vamos lá. Aí seria uma base. Segue por seguir. Não se instrui, não busca informações, muda os comportamentos, aí ele começa a mudar seu comportamento e ele começa a ter um comportamento destrutivo. Por que isso? Porque aí começam os casos das obsessões. Aí começam os casos das obsessões, certo? Então, quando a gente adentra a qualquer doutrina, a gente tem que buscar entender como base aquilo que a gente está professando agora na nossa vida. Recentemente, eu estava conversando com um rapaz e ele estava falando um trabalho que ele faz auxiliando as pessoas que precisam de orações e tal. E aí o que acontece? Era um casal e 2 filhos gêmeos. Um dos filhos deu fim à sua própria vida, desistiu de viver. Aí ele foi e disse para esse casal que eles deveriam continuar no mesmo apartamento, preste atenção, porque o ciclo de oração deveria ser feito ali. Ora, se você for procurar os órgãos que cuidam disso, né, a própria medicina, a psicologia, eles não orientam dessa forma. É assim, mano? Eles não orientam dessa forma.
porque isso é um trauma muito grande para uma família e para o irmão. Mas na cabeça dele, aí é onde eu estou falando dos sistemas, na cabeça dele, o ciclo de oração teria que ser feito ali, porque se nós sabemos que tudo é energia, como é que estava esse apartamento? Se esse jovem desistiu da vida ali naquele apartamento, como é que estavam as energias lá? E um ciclo de oração só pode ser feito ali. A gente pode fazer um atendimento, até pelo telefone, por videochamada, a gente pode fazer oração. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Tá claro? Já faz o atendimento à distância, né? Então, Isso. já fica claro que a gente pode fazer oração, emanar uma prece para uma pessoa que quer estar Então, seja aqui ou no nosso espiritual. essa pessoa está num descontrole emocional tão grande, essa família, que é uma dor imensa, difícil da gente tentar entender. É humanamente impossível. Humanamente, pronto, nossa presidente. É humanamente impossível que a pessoa consiga estar num ambiente desse. Não é isso? Aliás, é até uma falta de caridade. Você querer prender uma família aquilo ali, onde está uma dor insuportável. Está dando para entender isso, pessoal? Então vamos adiante. E esses são sistemas que eles não se sustentam. Eles não se, como é que eu vou dizer assim? Eles não têm base. Por quê? Porque eles vão contra a ciência. Certo? Então vamos lá. E aí, essa questão desses espíritos que estão lá na radicidade, a gente tem que ver que a nossa sociedade, ela meio que cultiva a mentira. A gente tem um dia da mentira, não tem? Então, a sociedade como um todo, ela já cultiva a mentira. Por exemplo, as artes cênicas, né? Nós temos lá os atores, né? A arte de interpretação, ela é uma mentira. Você vivencia, e até tem atores hoje em dia já fazendo tratamento, porque chega uma hora e ele confunde a mente dele. Ele já não sabe mais quem ele é. Ele entra num personagem e ele não consegue sair. Porque ele está mentindo o tempo todinho para ele mesmo. Não é assim, não? Então, mas nós cultuamos a mentira. A gente tem na obra do Ariano Suassuna, um dos personagens, inclusive que eu mais gosto, é o Chicó. Né? Não é assim? Não sei se vocês gostam, o que eu mais gosto é o Chicó. Porque a mentira que ele conta, quando a pessoa pergunta, ele não sei, só sei que foi assim. Mas a gente gosta da mentira, de uma certa forma, né? Não estou falando daquela mentira que prejudica o outro. Estou falando mais desse tipo de mentira. E aí, a pessoa que é crente que eu digo de crer, a pessoa que crê, quando alguém passa uma mentira para ela, a gente mesmo debocha dela. Pô, mas você crê, acredita em tudo. Só porque fulano falou, tu acreditou. Quer dizer, a gente ainda critica a pessoa. Porque nós cultuamos a mentira. Né? E aí, ainda tem a questão do político. Né? A gente acha normal que o político minta. A minha sogra dizia que quem mente rouba. E é verdade. Só que a gente acostumou a, por exemplo, o político mentiu, não, mas ele falou isso daí porque era na época de campanha. Não, ele falou que era mentira mesmo, que ele é mentiroso. Certo? Então, esses falsos profetas que estão lá na radicidade, eles se utilizam desse combustível aí, desse material aí, para colocar os sistemas deles. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Onde atuam esses falsos profetas da erradicidade? Onde eles atuam? Vamos lá, alguém sabe dizer onde eles atuam? Qual é a principal porta de entrada deles? Onde é? Alguém sabe dizer? Os falsos profetas da erradicidade? Onde é que eles encontram sua... Alguém sabe dizer? Também. Na nossa invigilância. É na nossa invigilância que eles atuam. Porque existe um momento
em que a gente, eu já falei isso aqui antes, a gente dá um estalozinho e a gente percebe que aquilo ali não é verdade, mas a gente insiste naquilo ali, porque a gente não está vigilante, a gente está numa situação, entre aspas, confortável. Ah, antes estava pior, aí você fica no medo, né? É assim? Você faz igual o outro que estava nas águas lá, cultivou, o fruto desceu, porque teve medo, né? E olha que Jesus estava de frente para ele ali. Então, é na nossa invigilância, na hora que a gente dá aquela cultiviada, né? Então, ele age ali. Então, vamos lá. Toda casa séria é um ponto de luz nas trevas. E que trevas são essas? É as trevas justamente desses falsos profetas da cidade, desses espíritos inferiores. Eles ficam aí, entendeu? Então, quando se ergue uma casa séria, seja ela qual for, tá? É um ponto de luz que se faz nessas trevas aí.